Fala minha gente! Cara, se vocês viram minha última review, vocês perceberam que eu gosto bastante da Sennheiser. E eu falo justamente que os fones da Sennheiser, pra mim, são os mais consistentes do mercado. Esse aqui é o primeiro in-ear da Sennheiser que eu pude ouvir. E que eu posso dizer, o cara foi bem consistente, é um puta de um fone. Na verdade, foi um dos melhores in-ears que eu já ouvi. Ele tem um defeito que a gente vai comentar nesse vídeo, mas que pra mim foi bem tolerável. Bom, o IE40 Pro é um fone profissional para retorno de palco, mas como tudo que é profissional para o mundo do áudio, os audiófilos acabam pegando pela qualidade de som. E ele custa uns 700, 800 reais aqui no Brasil hoje em dia. Então ele concorre diretamente com o Shure 215. Faz um tempo que eu não escuto o Shure 215 SE, mas pelo que eu me lembro, ele não é um fone muito surpreendente. O IE40 Pro provavelmente é melhor que ele. Não vou afirmar que é melhor que ele, porque eu teria que ter um Shure para comparar os dois. Mas pelo que eu me recordo, diria que o IE40 Pro é uma melhor opção, custando o mesmo. Bom, a construção do IE40 Pro é a parte menos surpreendente dele, tá? Ele vem com essa casezinha bem michuruquinha, mas, pô, tu guarda o fone ali, tá bom. Ele tem cabos removíveis, mas é um sistema 2 pinos da própria Sennheiser, então se você tiver que substituir esses 2 pinos aqui, meu amigo, você tá fudido, vai ter que comprar um próprio cabo da Sennheiser e vai sair caro. No demais, os pinos funcionam muito bem, é super fácil desconectar e conectar, mas não tão fácil a ponto do fone cair à toa. Você tem que fazer uma certa pressão. O fone é todo em plástico, cara, ele tem um driver dinâmico e ele é meio chumbreguinho até, eu diria, mas uma coisa muito importante para retorno de palco é o seguinte, ele é muito confortável. É um dos in-ears mais confortáveis que eu já usei, eu boto ele, parece que eu não estou usando nada, eu coloco música ali, escuto por 1, 2 horas, eu até esqueço que eu estou com in-ear, parece que eu estou ouvindo som em caixas ou em um over-ear super confortável, coisa que é rara com in-ear para mim. Um ponto negativo, essas shells dele aqui são um plástico bem fininho e dá para ver que elas são ocas por dentro. E isso agregado ao fato dele não ser um fone muito grande, ele é confortável por isso, mas ele não é muito grande, então ele não isola muito o som. O som, além de passar pelo seu ouvido, por ele não cobrir todo o seu ouvido, passa pelo material, que é um material muito fino, um plástico, sabe? Se fosse, por exemplo, uma resina toda preenchida, como é o caso do Duad, ele seguraria bem mais o som externo. E isso, para retorno de palco, eu acho que é um quesito bem importante, tá? Então a gente tem uma sonoridade muito boa, que a gente vai chegar lá, um fone confortável, um fone durável, com cabos removíveis e um cabo bem robusto e bem prático, não embola, não tem microfonia, mas é um fone que não isola muito. Então esse é um adendo. Se você é músico e está pensando em comprar para retorno de palco, pensa um pouco nisso, cara. Se você vai usar em situações muito ruidosas e você precisa de muito isolamento, eu acho que o Shure 215 vai se dar melhor nisso. Agora, em som é onde eu acho que o Shure 215 vai acabar tendo que sambar para conseguir superar o IE40 Pro. O IE40 Pro tem um som sensacional e eu acho que ele vai ser um pouquinho difícil de ser batido em fones profissionais para retorno de palco no Brasil nessa faixa de preço. O que acontece? Ele não é um fone flat, tá? Ele tem bastante graves para os meus ouvidos, ele tem uma elevação nos graves e ele tem uma elevação nos agudos, numa região específica ali, acho que mais ou menos do 5K, o começo dos agudos ele tem essa elevação. Então ele não é um fone neutro, não é um fone flat. Mas, como eu disse, a Sennheiser faz fones muito corretos, mesmo que eles não sejam neutros, eles são bem naturais. Você não sente que pelo fato de ter graves e agudos para cima os médios ficam super recuados. Não, cara, tudo aparece muito bem, tudo é muito detalhado. Dos graves aos médios aos agudos, tudo é muito detalhado. Esse fone é extremamente detalhado. Começando pelos graves, eles têm um ótimo preenchimento, um ótimo timbre. Eles não são tão estendidos para os meus ouvidos, eles poderiam ter uma elevaçãozinha a mais nos subgraves, mas, cara, são sensacionais e são graves muito detalhados e rápidos. Por exemplo, na Judgment Day do Angra, cara, uma música muito complexa, tem o pedal duplo ali batendo no bumbo, tem o baixo roncando, tem o vocal, tem o prato da bateria, tudo acontecendo ao mesmo tempo numa velocidade muito grande, e o IE40 Pro faz o baixo ficar super detalhado e dividido. A separação instrumental é muito boa. E geralmente é nos graves que os fones se embolam,
né? Principalmente quando os fones têm os graves elevados, eles acabam invadindo os médios e o grave fica lento e embola e fica um som sujo. E o IE40 Pro tem graves elevados, mas, bicho, é super detalhado nessa região. Partindo para os médios, eu tenho o prazer de dizer que são os médios da Sennheiser, e como eu disse, para mim os melhores médios são os da Sennheiser, são médios sensacionais, as vozes são íntimas, as vozes têm um timbre super correto e natural, elas têm uma presença muito boa, eu não sinto que elas estão recuadas, o que é meio esquisito, porque os graves são elevados e os agudos são elevados, então em tese era para os médios serem recuados, mas eu não sinto isso. Então você tem médios, na minha opinião, praticamente impecáveis. Agora os agudos são a parte onde ele dá uma escorregada. Lembra que eu disse que os fones da Sennheiser são muito consistentes e raramente é uma sonoridade que não agrada? Mas eu sinto que os agudos aqui podem desagradar algumas pessoas, mas é algo interessante, cara, é algo que eu não ouvi em muitos fones. Ele tem uma sensibilidade aos agudos, mas eu não diria que é uma região específica, parece, porque é o seguinte, ele tem esses agudos elevados, você sente que eles são elevados, principalmente ali na região dos 5K, ele não apresenta muita sibilância, então não são agudos muito altos, elevados, e ele não tem muito splash assim nos pratos de bateria, então não são os agudos mais elevados ainda, são os agudos mesmos ali do começo que são elevados. E cara, eu percebi que quase nunca ele fica agressivo, mas quando ele dá para ficar agressivo, ele fica. E ele fica agressivo principalmente em guitarras. Como eu disse, esses agudos são agudos não tão elevados e eles afetam bastante as guitarras. Só que são guitarras específicas, precisa estar com um timbre específico a guitarra para ele dar essa rasgada nos agudos. Então você tem, por exemplo, a música Jumpstart do Greg Howe. E cara, eu tava ouvindo o IE40 Pro por horas e horas e o Gabriel Marinho que me mandou o fone falou, ó, ele tem um pico aí, cara, que vai te pegar desprevenido, porque 90% do tempo ele é um fone sossegado e de repente ele vai lá e creu em você, te carca o agudo. E eu, cara, eu acho que eles estão viajando, não tem muito agudo não. E quando chegou essa música do Greg Howe, cara, a música inteira ficou cagada e ela inteira ficou cagada por conta do timbre da guitarra dele, eu percebi. Você pode perceber que essa música tem um timbre bem diferente na guitarra e toda essa região da guitarra ficou esquisita. Então você tem essa característica, mas ao mesmo passo você tem músicas que deveriam ficar super agressivas, porque ficam super agressivas em fones com bastante agudo e não ficam. Por exemplo, a Surrounded do Dream Theater. Cara, é uma música que consegue ficar extremamente agressiva em até fones calmos. E aqui no IE40 Pro ficou tudo detalhadinho, tudo bonitinho, nenhuma sibilância, nenhum splash a mais, ficou tudo corretinho. Novamente, como eu disse, são ocasiões onde o timbre da guitarra é específico, onde ele vai ali e rasga os seus tímpanos, e não foi nessa música. Por outro lado, essa elevação nos agudos é muito bem-vinda em algumas ocasiões. Por exemplo, na música Damn Good, do David Lee Roth. Bicho, a quantidade de ar, a textura dos acordes, o brilho, é tudo muito bem dividido, é tudo muito bem detalhado, sem nenhum pico, sem nenhum exagero. Sabe aqueles agudos que vêm para agregar e não para te perturbar, não para te incomodar? Então você tem em mãos um fone com graves excelentes, médios excelentes e agudos 90% do tempo excelentes, mas que dependendo do timbre da guitarra ali vão dar uma rasgada, mas enfim, você vai ter que conviver com isso. No meu caso não foi algo que me incomodou, como eu disse, foi uma ou duas músicas que eu ouvi em, sei lá, ouvi umas 50 músicas com ele que eu consegui notar isso, mas quando te incomoda, incomoda, cara. E ele é um fone muito confortável também e tecnicamente muito impressionante. A separação instrumental e o detalhamento dele são bem elevados, são bem mais elevados do que a maioria dos in-ears que eu já pude ouvir. Não é tão elevado quanto o BKYZ Spring 2, mas chega perto, e isso é bem surpreendente. Então eu recomendaria esse fone de olhos fechados se você é músico e procura um som de qualidade. Pela faixa de preço, eu acho que ele vale mais do que o Shure SE215, mas tem esses adendos, ele não isola tanto, ele não tem uma sonoridade tão calma e relaxada. O Shure é bem relaxadão, tem uns agudos um pouquinho escurinhos até, pelo que eu me lembro. Então cabe a você decidir se vale a pena ou não comprar. Na minha opinião vale, foi um fone sensacional,
E basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da review. Se gostou, como sempre, deixa o like. Se não gostou, como sempre, deixa o dislike 2 vezes. Dá uma olhadinha no canal. Se gostar do conteúdo, se inscreve. E até a próxima!